Olá! Hoje nós viemos aqui para conversar a respeito do impacto positivo e negativo do uso de telas. Para tanto, nós convidamos a psicóloga da rede Tartaruguinha Verde, Ana Maria Martinez, bem como uma das coordenadoras das sedes, Tatiana Magalhães Watzazek. Então, nós faremos uma breve introdução para falar a respeito do assunto. Gostaríamos de dizer que no século passado a infância não tinha notoriedade, não tinha vez, né? Hoje é muito diferente. Hoje sabemos valorizar a infância, pois soubemos que é o início, né? O início não, a base de toda a formação do ser humano. Para tanto, assim, a vida mudou muito em termos de segurança, né? Há 30 anos, 25 anos atrás, brincávamos na frente das casas, brincávamos na frente dos prédios, com os amigos, vizinhos, primos. Hoje em dia, isso é inviável. Hoje em dia, praticamente nem os pais saem à rua com seus filhos para brincar ao redor da quadra, não é? A não ser finais de semana em parques aglomerados. Senão, a gente não se sente seguro. Então, assim, o modo de vida mudou muito e as crianças estão mais confinadas, não é? Parecido com essa quarentena, onde a gente está muito mais dentro de casa, fazendo uso de telas, né? Quando se fala em telas, se fala em televisão, em computador, em notebook, em iPad, em celular, não é? Todo tipo de tela, todo tipo de mídia se faz uso hoje em dia. E as crianças estão acompanhando esse ritmo. Nós gostamos de dizer que as crianças estão se transformando em mini adultos. Né? Com todo esse acesso vindo a elas, elas têm muito mais informações e elas estão próximas a uma vida de mini adulto. Né? Tanto que as crianças estão mudando o seu modo de ser, as crianças estão mudando o seu modo de vestir, de calçar, gosto musical, gosto para comer, né? Como se diz, se assemelha muito ao gosto de um adulto. Enfim, a gente quer dizer que as crianças estão muito mais maduras, mais espertas, né? Com muito mais acesso e disposição a todas as mídias. Né? Então, é preciso que se faça um uso muito consciente de tudo isso. E foi nesse sentido que nós convidamos a Ana Maria e a Tatiana para discutir conosco, para juntas traçarmos aspectos positivos e negativos dos impactos sobre o uso de telas. Ana, o que você tem a contribuir, o que você poderia nos trazer nesse sentido? Olha, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu queria conversar aqui um pouquinho dos aspectos positivos e também negativos, porque realmente aqui a gente não tem um ponto, uma postura, né, que vai ser, isso daqui vai ser negativo ou isso daqui vai ser positivo sempre. Não é assim. Isso é importante primeiro esclarecer e também entender que a sociedade contemporânea nos obriga também a dominar a tecnologia, né? Que agora encontramos na escola, em casa, em todos os lugares, até para socializar. A gente utiliza a tecnologia, as redes sociais, as crianças utilizam mais cedo também. E eu acho que começando, porque eu acho que seria legal começar a falar a parte aqui negativa disso, é que é, envolver as crianças desde muito cedo faz que isso também seja um aspecto negativo. Por quê? Porque aqui as crianças começam a ter os diferentes interesses, que é o que tu falou, sim, e as crianças ainda não estão maduras para saber como controlar essas emoções, que eu acho que é muito importante falar do tema da ansiedade que pode gerar, porque a criança não tem controle aqui. E aqui já é um pouco mais dos aspectos socioemocionais, a parte afetiva da criança, como que se desenvolve e a criança não consegue lidar com isso. A criança começa a ter esse contato muito cedo e quando é com muita frequência, a criança começa a sentir essa emoção nova
E a criança diz, eu quero mais. E a criança tenta e o pai dá, porque muitas vezes acontece, né? Os pais dão para a criança, a gente dá para as crianças, achando que é só um tempinho. Mas, na verdade, nesse momento que a gente está dando, já é um reforçador para que a criança, outra vez, eu vou utilizar mais uma vez. Se eu peço para meu pai, eu vou ter outra vez um pouquinho mais. Né? E a criança vai criando essa dependência, né, na tecnologia desde muito cedo. Eu acho que as telas são ótimas, podem ser utilizadas de um jeito positivo também, que a gente vai falar depois. Mas eu queria começar com a parte socioemocional, a parte afetiva, que a criança, é, pela mesma faixa etária, não tem controle das emoções, a criança fica frustrada quando não tem o que ela quer. Então, aí é muito provável também que a criança vire um pouco agressiva nesse momento e as birras sejam cada vez mais impulsivas, com muita mais impulsividade. As crianças começam a jogar coisas, né? Então, eu acho que isso é importante mencionar. Fala, Marina. Ana, realmente, né, as crianças, se ficam muito tempo frente a uma tela, elas acabam ficando ansiosas, né, a atenção delas fica toda voltada só para aquilo, elas ficam mais ansiosas, e isso estimula muito a impulsividade, né, porque elas ficam ansiosas e acabam ficando impulsivas, assim, é tudo imediato, elas querem agora as questões, né, elas não têm paciência, né? Não desenvolve essa habilidade da paciência, elas acabam ficando muito impulsivas no querer, né? Realmente, a ansiedade é um caso muito sério nesse sentido, assim, da criança que é praticamente viciada numa tela, né? E até os adultos mesmo. E, Ana, a gente fala em todas as faixas etárias, né? Tanto crianças pequenas quanto maiores, não? Fala um pouquinho, Ana, do tempo do uso de tela para as crianças menores e crianças maiores. Na verdade, assim, o ideal seria que os pais tenham um horário com as crianças, em que momentos elas podem usar, quanto tempo, deveriam organizar o dia da criança e utilizar pelo máximo, assim, nas crianças a partir dos 2 anos, poderiam ter esse contato com a televisão, assim, cada vez mais. Mas antes, isso não quer dizer que elas não tenham uso da tecnologia, por assim dizer, tela mesmo, né? Mas pode ser pela rádio, né? O que tu acha, Sabrina? Sabrina, Tati, desculpa. Não, eu acho que essa questão do tempo ela é bem importante, né? Porque a gente, logo que isso começou, assim, isso era uma preocupação nossa, né? De crianças até 2 anos, o ideal é que ela não utilize nenhuma tela. Mas a gente sabe que a nossa realidade é diferente, né? Pais que trabalham o dia todo, né? A gente tem toda a demanda de casa, rotina, trabalho. Então, não, eu acho que a questão nossa aqui não é julgar ou não é dizer que não é para fazer esse uso, mas que então a gente faça esse uso com muita consciência. E quanto menor a criança, menos tempo então ela deve permanecer numa tela. Por exemplo, uma criança, então, por exemplo, uma criança até 2 anos, ela não pode permanecer por mais do que meia hora ou uma hora em frente a uma tela, né? Então, acredito que nós, assim, enquanto pais, educadores, enfim, a gente tem que ter essa consciência, possibilitar, a gente pode sim permitir que essa criança utilize, só que cuidar muito o tempo e o conteúdo, justamente por isso, né? Isso, o controle do conteúdo, que é o mais importante aqui, né, também. Eu acho que as duas coisas, organizar, ter esses horários, limitar o uso da televisão e das telas e o conteúdo do que eles estão enxergando nesse momento. Gurias, nesse sentido de conteúdo, os pais têm acesso a programas que podem bloquear aquilo que as crianças podem assistir ou não, né? Aquilo que é adequado à faixa etária ou não. Existem programas específicos, não é, para isso? Isso, acho. Netflix tem também aí a parte Kids, né? Tudo tem agora para que eles tenham. Os tablets também são para crianças, tem coisas que são só para crianças. Só que assim, só que os pais são que têm aí ter esse controle dos horários também. Não é só dar à criança, ele pode utilizar esse tablet o tempo inteiro. Não.
Não é assim. Então, eu acho que isso é a chave também. Gurias, assim, ó, o sedentarismo é outra questão, não é? Que entra em pauta, né? A criança que fica muito tempo sentada acaba ficando sedentária, ela se exercita pouco. A questão também do sono, eu acho que é outro aspecto que a gente pode falar que atrapalha muito. O contrário do que muitos pais pensam, assim, que seria bom colocar antes de dormir para vir o sono, é o contrário, aquilo excita, né? Até no celular, a luz azul, que se fala que é muito prejudicial, né? Aos olhos, ao cérebro. Então, assim, isso excita a criança e ela acaba querendo cada vez mais aquilo, ela fica ligada. E isso é muito prejudicial, porque ela não vai ter uma qualidade boa de sono, não é? E crianças maiores, aí com 9, 10, 12 anos, que estudam no outro dia, elas vão estar, como eu gosto de dizer, moribundas, elas vão estar sonolentas, não é? O cérebro E não isso descansa. vai atrapalhar a aprendizagem dela, não é? Pode falar, Ana, e daí? Era isso, Marina, que realmente atrapalha a aprendizagem da criança. No seguinte dia ele está cansado, ele não está com essa disposição assim para aprender. O cérebro não descansa durante a noite. Isso é o que acontece com as crianças. E todos os adultos, na verdade. Tu não está 100% para trabalhar no seguinte dia. Uma dica Sim. até bem importante, né? Tanto para nós adultos também, que o ideal era que a gente não utilizasse nenhuma tela, no mínimo com 1 hora antes de dormir, né? O ideal é que nem se tenha televisão no quarto. Isso. Né? Então, que a gente, então, pelo menos tente controlar, principalmente das crianças, criar esse hábito, porque eles estão em formação, né? Então, claro que se a gente todo dia incentivar, estimular, criar uma rotina, criar regras, dar um limite, nós adultos temos que fazer isso, né? Então, é limitar. 1 hora antes de dormir, eu vou desligar todas as telas, é um processo, né? Não é de 1 hora para outra. Mas a criança com certeza vai se acostumando e ela vai ter uma qualidade do sono dela muito melhor, né? E outra questão importante é que a gente pensa, eu vou deixar mais tempo assistindo, porque pode ser que daqui a pouco ele não queira ver, ou pode ser que eu colocando TV até a hora dele dormir, ele vai acordar e não vai querer assistir. É o contrário, né? Ele vai dormir assistindo a TV, ele vai dormir vendo aquilo, e o que acontece? No outro dia a criança vai acordar, a primeira coisa que ela vai querer fazer é continuar assistindo a televisão, né? Então, essa qualidade do sono e nós adultos limitar esse tempo na criança, disciplinar seria o ideal. Tatiana, você falou aí, o ideal é não ter televisão no quarto. Eu vou enfatizar isso porque eu acho que é muito importante, né? Hoje em dia, todo mundo tem televisão em todas as peças da casa. E crianças até 12, 14 anos não deveriam ter televisão no quarto. O quarto deveria ser o lugar para a gente dormir, para relaxar, deitar, ler um livro, ler algo e, dormir, porque se tu ficar vendo filme, acostumar dormindo só com a televisão ligada, não é? Principalmente essa coisa do joguinho da tela, conversando com os amigos, vai haver essa excitação, não é? A criança fica excitada e acaba não dormindo bem. Gente, falando também assim, que nós temos os minutos contados, a gente pretende traçar um paralelo entre esses impactos positivos e negativos durante uns 20 minutos. A gente gostaria também de trazer que a questão do uso consciente é uma questão também de limite, não é? Assim, que os pais consigam estipular com a criança, traçar um limite de tempo neste uso, né? E assim, lembrando que os filhos estão sempre se espelhando nos nossos comandos, nas nossas atitudes, né, nos nossos modo de agir. Então, assim, se o pai e a mãe conseguem estabelecer um limite para o tempo de uso, a criança vai se autodisciplinar. Ela vai formar um bom hábito de se autodisciplinar e de usar durante aquele período combinado, regulado com os pais, não é? E ela vai criar um bom hábito para o futuro, não é? Porque ela está se autodisciplinando. A gente tem que lembrar que
todos os limites que hoje se constrói com os filhos é para a formação deles. E eles levam este hábito, este bom hábito, eles levam para a vida, não é? É na alimentação, na rotina organizada, no horário de sono, no uso de telas, é para tudo, não é? Os pré-adolescentes dá um horário para ir para a noite, para a festa, vai e volta, e combinado, o respeito àquele combinado. Isso são hábitos que a gente forma para o resto da vida. E as telas, principalmente, quantos pais a gente tem, quantos de nós, eu não sou uma viciada em telas, mas quantos de nós, né, pais assim que são viciados no joguinho de videogame até hoje, porque ele na infância foi criado livremente, ele não teve um controle e ele acabou virando um adulto viciado e acaba hoje passando para os seus filhos. Então pensem a respeito disso, né, gente? Todo limite construído hoje na infância, ele é um bom hábito que a criança vai ter o autocontrole para a vida dele no futuro. Lembrem disso, não é? A questão de concentração, atenção, tem o lado negativo e o lado positivo. Ana, você quer falar um pouco disso para nós? E aí, na verdade, a gente ainda não sabemos sim dizer, olha, é positivo ou negativo, porque tem jogos também que estimulam bastante o tema da atenção nesse momento, mas é porque é uma coisa legal para a criança, ou uma coisa legal para o adolescente, porque chama muito atenção, então ele vai ficar muito mais tempo concentrado. Mas também tem um lado negativo. O ideal seria aqui, se vamos falar um pouquinho da parte positiva também da tecnologia, Marina, porque também eu acho, né? Eu acho que aqui também a partir da tecnologia nos traz muitos recursos também na parte pedagógica, na parte da aprendizagem. A gente tem que utilizar a tecnologia como um aliado na educação. Aqui eu acho que elas trazem bastante informação. As crianças estão nesse mundo agora, eles nasceram nesse mundo da tecnologia. Então a gente tem que se adaptar e a escola tem que direcionar só com objetivos que a gente quer conseguir com esse aplicativo. Que a gente quer conseguir com uma videoaula também. Então, é assim, que ver a tecnologia como uma fonte de aprendizagem. A gente tem que utilizar como recurso, por exemplo, isso no caso da escola, utilizando como uma fonte de aprendizagem, né? No caso dos pais, é como recurso também, mas aí, olha, aqui também temos umas diferenças de ideias, diferentes ideias, que às vezes acham que a parte fácil de lidar com a criança, dar a tecnologia e dar o tablet para ele, e é fácil, né? Mas também, olha, a gente está aqui numa sociedade que é tecnológica, agora essa sociedade mudou, tornou fundamental a tecnologia. Então, agora, olha, eu vou para um restaurante, pode dar para teu filho também a tecnologia, usar como recurso. Se te funciona, ótimo. Usa esse recurso também, entendeu? Só que, assim, tu tem que também te organizar no dia para saber, olha, se eu vou dar para o meu filho aí, nesse momento, e vamos ficar no restaurante, tipo, uma hora e meia, 1h30 minutos, e lá eu vou dar para ele. A ideia é se organizar só. E utilizar como recurso também. Não dizer, a tecnologia é ruim. Não. Ana, e podemos até aconselhar os pais agora, esse período aí, ainda de quarentena, que eles façam uso da tecnologia para unir a família, para agregar, para trazer coisas boas, para fazer um bom uso, não é? Assim, ó, eu acho que de tudo, assim, fica o nosso recado, né, para esse uso consciente, limitado, não é? E fazer um uso para que a tecnologia venha para matar a curiosidade da criança, que venha trazer mais aprendizagem, mas que ela seja de um tempo limitado. É isto que precisa.
não é? Hoje em dia se vê muitos adultos que trabalham com tecnologia, né, o dia todo digitando, o dia todo trabalhando, e eles têm problema, não sei, eu não entendo muito, mas artrite, artrose, não sei o quê, questões assim que trazem outros problemas, até de coluna, muito tempo sentado, muito tempo numa má posição. Uhum. Né? Então, assim, ó, fica a dica, né, que a gente gostaria de alertar nós três, assim, para o uso consciente e o limite de tempo, né? E que os pais estejam sempre alertos para o tipo de programa que essa criança está acessando. Porque, assim, ó, muitas vezes a gente acha que as crianças só acessam os conteúdos bons, e a criança aprende ali, não dedilhar, ela aprende a usar o que ela quiser, e ela tem acesso ao que ela quiser. Por isso que a gente orienta os pais a usarem programas para bloquear aquilo que não é de acordo com a faixa etária da criança, né? Então, é isso, assim, a gente também queria falar rapidamente que as escolas fizeram uso, né, de recursos como videoaulas, vídeos para entreter as crianças nesse período, para que a escola se fizesse presente, para que se mantesse o vínculo afetivo com a criança de uma certa forma, mesmo online, não é? Mas mesmo as crianças pequenas, esses vídeos são curtos, então eles não são prejudiciais. E quanto mais lúdicos, mais indicados eles são, não é? E crianças maiores, é como a gente diz, os maiorzinhos de 9 anos, de 10 anos, 11 anos, 12 anos, estão com Fortnite e outros jogos do tipo, né? Então, é importante que os pais nem proíbam, porque senão eles vão ter muita curiosidade e vão acabar jogando escondido. É importante que os pais estejam próximos, por isso que a gente fala que no quarto não é legal. Que é esse jogo? No quarto, as crianças ficam muito limitadas, ficam muito sozinhas. E se for numa sala comum a todos, os pais podem estar, né, passando, ficando de olho, mesmo nos filhos mais adolescentes, maiores de 16 anos. Assim, é importante que os pais estejam atentos ao que a criança está acessando, não é? Então, fica aí a nossa dica sobre o uso consciente, o tempo de uso e a qualidade do que eles acessam, não é? Então, assim, nós agradecemos muito a presença de vocês duas aqui conosco, Ana, Maria e Tatiana. Muito obrigada, e muito obrigada a quem nos acompanhou e quem está nos ouvindo. Voltaremos num próximo encontro para conversar, para falar a respeito da questão das crianças estarem querendo ou não acompanhar as aulas online. Muito obrigada a todos e até um próximo encontro. Obrigada. Tchau, pessoal.